Exatamente, inclusive eu passei por uma situação dessa, né, quando tirei minha habilitação, né, e comecei a enfrentar, mas o meu enfrentamento foi imposto à participação do meu pai, porque eu não poderia dirigir se ele não tivesse do meu lado. Foi imposta, a participação do seu pai foi imposta pra você. Exatamente. E a gente percebe o seguinte, nessa questão, a gente consegue identificar dois tipos, né, de motorista, aquele que passou, mas não tinha totalmente ainda conhecimento, né, de todas as técnicas ali, de certa forma, e passou meio que na sorte ali no dia do exame, aí vai procurar a ajuda do pai ou de um amigo. A função do pai e do amigo entra como um instrutor ali, porque ele não está totalmente preparado. Isso tende a bloquear, porque as pessoas não estão preparadas para isso, né? Elas não têm a arte de ensino, muitas vezes não tem todo o conhecimento, não tem a paciência, não tem a didática, e a pessoa simplesmente vai se frustrar, porque em vez de ajudar aquela pessoa, na verdade, ela vai acabar atrapalhando, né? Sim. E existe o outro caso da pessoa que vai pro trânsito e quer ajuda do marido, de um amigo, enfim, mas ela quer apenas como seguro, como segurança. Simplesmente, ela tá com a técnica afiada, ela tem conhecimento, ela é capaz de dirigir, mas ela leva apenas como segurança ali. Eu tô com alguém aqui, isso para trazer segurança. Então, existem esses dois perfis. E geralmente, Marco, a que tende a bloquear é a que chegou lá e não tá totalmente preparada, né? Sim, de fato, porque não tem uma base sólida para pisar, um conhecimento para que ela consiga se sustentar num processo de desenvolvimento. Mas um detalhe importante nisso que você falou é o seguinte: essa pessoa que ela, de certa forma, tem uma base para pisar, ela sabe de certa forma o que ela está fazendo, mas ela contrai a necessidade de uma outra pessoa, nesse caso também não é recomendável que essa pessoa crie essa dependência, nem no começo. Por quê? Deixa eu explicar o porquê. Quando a gente está no processo de dominar uma nova habilidade que a gente está aprendendo, é comum você cometer alguns erros. É normal. O ser humano é humano errar, né? Só que, dependendo dessa pessoa que está com você nesse processo de enfrentamento, um erro basta para a pessoa soltar um grito: você não tá vendo o buraco? Você é burro, você vai arregaçar o carro, não sei o que, tá? Porque é normal errar. Só que quando a pessoa tá sozinha, ela consegue trabalhar um processo de autoconscientização do erro. Putz, eu não posso fazer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, eu vou arregaçar o carro. Nossa, eu tenho que ficar atento no buraco, porque todo mundo cai no buraco. É lógico que com o tempo você tende a não cair muito no buraco. Mas tem rua que você desvia de um buraco e cai em outro, né? Mas quando você tá num processo de desenvolvimento e tem alguém ali que é super zeloso com o carro, tal, etc, às vezes um grito basta. Então aquela pessoa que tinha tudo para desenvolver muito bem, às vezes por um simples berro, um grito, um susto, uma puxada no volante, é o suficiente para a pessoa bloquear. E isso tem a ver com a sua situação, né? Que a gente te cortou. Basicamente foi isso que eu passei mesmo com meu pai, porque foi imposta por ele. Eu já dominava bem, por ser uma recém-habilitada, dominava bem, mas como o carro era dele, né? Ele que quis estar junto dentro do carro. Só que eu dirigi 3 vezes o carro logo que eu peguei a habilitação. Na terceira vez bastou. Por quê? Eu tava numa rua e tinha uma sacolinha no meio da rua. E eu passei com o carro, não passei com a roda em cima da sacolinha, mas no meio do carro. Pra ele foi suficiente. Ele começou a gritar comigo, falando que se fosse um bebê eu teria passado por cima. Enfim. E se fosse uma criança? Aí eu falei, mas não é um bebê, era uma sacolinha. Mas e se fosse? E começou a gritar comigo, aí eu falei, então eu não dirijo mais. Fiquei 1 ano sem dirigir carro, voltei a dirigir pela necessidade. Mas basicamente foi o que aconteceu, porque o carro era dele. E mexeu muito comigo o grito dele. Mexeu muito de falar que poderia ser uma criança, mesmo sabendo que não era, mas mexe com o nosso psicológico. Aquela situação te bloqueou, né? Muito, eu fiquei 1 ano sem dirigir. Mas imagina só, se o pai, que é referência para a filha de
de segurança, de alcançar sucesso na vida, conquistas, né? Geralmente a filha, principalmente, tem esse espelho no pai. Se ele vai pro trânsito com você e por algum motivo ali ele te bloqueia, às vezes por falta de paciência ou por não acreditar, agir de uma forma que ele mostra que não acredita em você, isso é subconsciente, né? Você tende a bloquear. Mas ainda bem que você conseguiu superar a situação. Inclusive, a Jennifer é instrutora, né, de trânsito, formação de condutores hoje. Tem muitos resultados excelentes, né? Ainda bem que você conseguiu superar essa fase.